Quando o mundo desmorona e a voz do desespero sussurra a palavra desistir, o que resta? Portas se fecham, sonhos se quebram, e o caminho à frente parece coberto por uma névoa impenetrável. A vida perde o sentido, e a fé, outrora sólida, vacila. Mas em meio à escuridão mais profunda, quando a esperança é apenas uma memória distante, um convite silencioso ecoa. Uma promessa de orientação surge, não como uma fuga, mas como a redescoberta de um propósito maior. É a chance de encontrar a bússola para um percurso guiado, mesmo quando tudo parece perdido. A tentação de ceder ao desânimo é uma sombra insistente que ronda a experiência humana. Em dado momento, quase todos se deparam com o peso de expectativas frustradas, a dureza de portas que se fecham repetidamente, e o eco de esforços que parecem desaguar em um vazio. É uma batalha silenciosa travada no íntimo, onde sonhos, antes vibrantes e cheios de promessa, começam a perder suas cores e a se esvair como fumaça. A vida, que antes pulsava com um sentido claro, pode se tornar um emaranhado de incertezas, perdendo a coesão e a direção. Nesse cenário de perplexidade, uma voz sutil e traiçoeira, mas por vezes avassaladora, começa a questionar a validade de cada passo, de cada tentativa. Ela sussurra sobre a futilidade de prosseguir, sobre o cansaço que aniquila a alma, sobre a inutilidade de persistir quando o mundo parece conspirar contra. Essa voz insidiosa, nutrida pela exaustão e pela sucessão de reveses, empurra o espírito para um abismo de desânimo e desesperança, onde a desistência de tudo que um dia foi acreditado passa a ser uma alternativa sedutora e, para alguns, quase inevitável. No limiar desse abismo, quando a luz da esperança cintila fraca, prestes a se extinguir por completo, surge um contraponto, a promessa temporal, uma declaração que transcende o tempo e as circunstâncias, ecoando com uma profundidade que atinge o mais íntimo da alma. Eu sou o caminho, segue-me. Esta não é uma mera sugestão ou um conselho, é uma afirmação de identidade e um convite direto à fé, à resiliência e a uma reorientação completa da existência. Essa mensagem, proferida por Jesus, não se manifesta como uma fórmula mágica que apaga instantaneamente os problemas ou anula as dores da vida. Longe disso. Ela opera de uma forma muito mais profunda e transformadora. É o despertar para uma nova perspectiva, uma bússola inabalável que aponta para um propósito maior, um sentido que se revela mesmo em meio à adversidade. É o reconhecimento de que, apesar da escuridão presente, há uma luz que não se apaga, uma direção que não se perde. A essência dessa declaração divina reside na sua capacidade de redefinir a própria natureza da jornada. O caminho, percebe-se, não é prometido como uma estrada isenta de pedras ou desprovida de curvas acentuadas. Pelo contrário, a promessa é a de que, embora não seja um percurso fácil, ele é inequivocamente pavimentado com a garantia de orientação e com a infusão de uma força que não provém da limitada capacidade humana. Essa força é sobrenatural, uma graça que capacita o ser a enfrentar os desafios que surgem, a transpor os obstáculos que pareciam intransponíveis. Ela emerge de uma fonte inesgotável, a qual sustenta o espírito mesmo quando as energias físicas e emocionais parecem completamente esgotadas. Assim, através de momentos de introspecção profunda, onde a alma se volta para dentro em busca de respostas, e de um renovado olhar para a espiritualidade, o indivíduo é interpelado a reavaliar suas escolhas, a confrontar suas convicções mais arraigadas e a enxergar as dificuldades não mais como barreiras definitivas que impedem o avanço, mas como etapas essenciais de um percurso cuidadosamente guiado por uma providência amorosa e infinitamente sábia. A redescoberta da fé, nesse contexto, não é um retorno ingênuo a crenças infantis, mas a construção de um alicerce robusto e maduro, capaz de suportar as tempestades mais violentas da vida. É uma convicção que se fortalece na adversidade, que encontra sentido na dor e que se ergue sobre a rocha da verdade divina. A coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo externo parece conjurar todas as forças para desviar, para quebrar o espírito, não é uma bravata humana, mas o fruto de uma confiança inabalável na promessa. É a história de um espírito que, quase estilhaçado pelas pressões e decepções, encontra na promessa divina a força intrínseca e misteriosa para se levantar. Não apenas para se reerguer superficialmente, mas para reafirmar um propósito que transcende o imediatismo das circunstâncias e para caminhar novamente, agora com uma clareza renovada e uma determinação que brota da alma.
Essa caminhada é empreendida com a profunda compreensão de que a verdadeira direção não é encontrada em mapas mundanos ou em planos elaborados pela inteligência humana, mas emerge de uma fonte inesgotável de amor e de uma orientação que é divinamente inspirada e eternamente segura. A profundidade do desespero humano, que impulsiona a consideração da desistência, frequentemente reside na percepção distorcida de que o esforço individual é o único motor da vida. Quando as próprias forças falham, e a resiliência parece esgotada, a mente e o coração se inclinam para o abandono. É o ponto em que a autonomia humana, outrora celebrada, revela sua finitude e vulnerabilidade. A voz que questiona a validade de continuar não é apenas um eco do cansaço, mas uma manifestação da solidão existencial, da sensação de estar isolado em uma luta sem fim. O impacto desses reveses acumula-se, não apenas no aspecto prático da vida, mas na própria identidade do indivíduo, corroendo a autoestima e a crença em seu próprio valor. A desistência, então, surge como um falso refúgio, uma promessa de alívio do peso insuportável da frustração e da humilhação, uma saída aparente para o ciclo interminável de esperanças desfeitas. É um momento de crise total, onde a fé em si mesmo, na vida e, por vezes, em Deus, é severamente abalada. Contudo, é precisamente nesses momentos de maior fragilidade que a mensagem de Cristo se revela em toda a sua potência transformadora. Eu sou o caminho, segue-me não é apenas uma frase de consolo, é uma revelação fundamental sobre a natureza de Deus e a relação que ele deseja ter com a humanidade. Ao se autodenominar o caminho, Jesus não oferece um entre muitos percursos possíveis, ele se apresenta como a própria essência da direção, a via única pela qual o homem pode alcançar a plenitude e a verdade. Esse caminho não é um conceito abstrato ou uma série de preceitos morais frios. Ele é uma pessoa, uma relação viva e dinâmica. Seguir a Jesus, portanto, significa mais do que adotar um conjunto de regras, implica conformar a própria vida à sua vida, imitar sua atitude de amor, serviço e obediência à vontade divina. É uma adesão total, que exige fé, mas que também oferece uma segurança que nenhuma outra fonte pode proporcionar. A manifestação dessa mensagem na jornada pessoal é um processo gradual e, muitas vezes, misterioso. Ela se revela não em espetáculos grandiosos, mas em insights sutis, em uma nova clareza que emerge de orações silenciosas, de leituras edificantes, de encontros providenciais ou de simples momentos de quietude. A promessa não é de uma intervenção milagrosa que remove todos os problemas, mas de uma presença constante que fortalece o espírito para enfrentá-los. Essa perspectiva modifica radicalmente a forma como as dificuldades são percebidas. Elas deixam de ser vistas como barreiras intransponíveis e passam a ser compreendidas como catalisadores para o crescimento, como oportunidades para aprofundar a fé e para experimentar a graça divina de uma maneira mais íntima e real. Cada desafio, cada frustração, pode se transformar em um degrau no caminho da santificação, um convite a confiar ainda mais naquele que se autodenomina o caminho. A introspecção profunda, elemento crucial dessa transformação, é um mergulho no âmago do ser, uma confrontação honesta com as próprias fraquezas, medos e motivações. É um momento de despojamento, onde a alma se permite ser vulnerável diante de Deus, reconhecendo a própria insuficiência e a necessidade de uma ajuda que transcende o humano. Esse processo de autoexame, guiado pela luz da fé, leva a uma reavaliação das escolhas passadas, não com culpa paralisante, mas com o desejo de aprendizado e de correção de rota. O olhar renovado para a espiritualidade, por sua vez, não se limita a ritos ou práticas externas, mas busca uma comunhão mais profunda com o divino, uma escuta atenta à voz interior que é, de fato, a voz do Espírito Santo. É uma abertura à graça, que opera no coração e na mente, curando feridas, iluminando trevas e orientando o discernimento. A percepção de que as dificuldades são etapas essenciais e não obstáculos intransponíveis é um fruto direto dessa nova perspectiva. Ela confere sentido à dor, propósito ao sofrimento e esperança à provação, permitindo que a pessoa avance com uma resiliência que antes parecia inatingível. Essa transformação interior, então, não é um mero ajuste superficial, mas uma reconfiguração da própria bússola existencial. O indivíduo deixa de se orientar apenas pelos ventos voláteis das circunstâncias externas ou pelas ambições efêmeras, e passa a se alinhar com um propósito maior, enraizado na vontade divina.
A fé se torna um alicerce firme sobre o qual se reconstruem os sonhos e se reafirmam os valores. Não é uma fé que nega a realidade da dor ou a existência do mal, mas uma fé que enxerga além, que confia na providência mesmo quando ela se mostra misteriosa e incompreensível aos olhos humanos. A coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo externo insiste em conspirar contra, não brota de uma autoconfiança ilusória, mas da certeza de que há uma mão divina que sustenta, um amor que ampara e uma sabedoria que guia. É a coragem que nasce da humildade de reconhecer a própria fragilidade, ao mesmo tempo, da audácia de confiar plenamente no poder de Deus. A história de um espírito que, quase quebrado, encontra na promessa divina a força para se levantar e reafirmar seu propósito é, em essência, a narrativa universal da redenção. É a redescoberta da dignidade inerente à condição humana, criada à imagem e semelhança de Deus. A promessa divina não é uma fuga da realidade, mas uma profunda imersão nela, com a certeza de que não se está sozinho. Caminhar novamente, nesse sentido, é retomar a jornada com uma nova luz, uma nova força e uma nova compreensão. A verdadeira direção não é um destino estático, mas um processo contínuo de crescimento e de conformação à vontade de Deus. Ela emerge de uma fonte inesgotável de amor, o amor de Cristo, que é a essência da própria Trindade. É um amor que não falha, que não desiste, que não se cansa de chamar e de orientar. É essa fonte de amor e orientação que transforma o desespero em esperança, a dúvida em certeza e a desistência em perseverança. A vida, então, ganha um novo sentido, não mais focado em conquistas pessoais efêmeras, mas na busca de um propósito eterno e na realização da vocação divina. A aceitação desse convite, segue-me, implica uma desconstrução de muitas das certezas mundanas. É um chamado à conversão, não apenas no sentido moral, mas em uma reorientação completa do ser. A perspectiva divina sobre a vida e suas adversidades difere radicalmente da visão secular. Enquanto o mundo muitas vezes valoriza o sucesso imediato e a ausência de sofrimento, a fé católica convida a encontrar valor na provação, a discernir a mão de Deus mesmo nas quedas e nos reveses. A sabedoria divina, muitas vezes, manifesta-se no contraste, utilizando a escuridão para realçar a luz, e o deserto para preparar o terreno para um novo florescimento. Ao invés de buscar soluções rápidas para eliminar a dor, a espiritualidade cristã propõe uma imersão na dor com a companhia de Cristo, que a santifica e lhe confere um novo significado. O sofrimento, quando unido ao de Cristo na cruz, pode se tornar um meio de purificação e de crescimento espiritual, um caminho para uma união mais profunda com o Redentor. Essa nova perspectiva não ignora o sofrimento, mas o integra a um plano maior, transcendente. As portas que parecem se fechar não são necessariamente negações definitivas, mas podem ser redirecionamentos divinos, convites a explorar outras avenidas que, à primeira vista, não pareciam atraentes ou possíveis. Cada frustração pode ser um eco da voz divina que, com amor, diz: esse não é o seu caminho, mas eu sou o caminho. A desistência, então, perde seu poder sedutor, pois a fé oferece uma esperança que transcende as circunstâncias. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma virtude teologal que se apoia na fidelidade de Deus, na certeza de sua providência e na promessa de sua ajuda constante. Ela capacita o indivíduo a perseverar, mesmo quando todas as evidências externas apontam para o fracasso. A jornada de redescoberta da fé como alicerce é, portanto, um processo contínuo de discernimento e de entrega. Não se trata de uma única decisão tomada em um momento de crise, mas de uma série de escolhas diárias, de pequenas renúncias e de grandes atos de confiança. É a prática de colocar a fé em ação, de viver os valores do Evangelho em um mundo que frequentemente os contradiz. A resiliência, nesse contexto, não é apenas uma capacidade de suportar, mas uma força que brota da alma em comunhão com o Espírito Santo, permitindo que a pessoa não apenas resista, mas floresça em meio à adversidade. É a capacidade de ver a mão de Deus operando em todas as coisas, transformando o mal em bem, a tristeza em alegria, a desesperança em propósito. O chamado para seguir-me é um convite à santidade, à plenitude da vida em Cristo. Isso implica uma busca incessante pela verdade, pela justiça e pelo amor, valores que são intrínsecos ao próprio Deus. A reavaliação das escolhas se estende a todas as áreas da vida, profissional, pessoal, familiar e social.
Ela questiona as prioridades, desafia os apegos e convida a uma vida de maior despojamento e liberdade interior. Enxergar as dificuldades como etapas essenciais de um percurso guiado é uma visão libertadora. Ela retira o peso da responsabilidade exclusiva sobre os próprios ombros e o deposita na providência divina, sem, contudo, eximir o indivíduo de sua parte na colaboração com a graça. É uma dinâmica de confiança e de cooperação, onde a ação humana se une à ação divina para gerar frutos duradouros e significativos. A verdadeira direção, nesse itinerário espiritual, não é um ponto fixo a ser alcançado, mas uma relação viva e dinâmica com o autor da vida. Ela se manifesta na voz da consciência, na sabedoria das Escrituras, no ensinamento da Igreja e na inspiração do Espírito Santo. É uma direção que se revela progressivamente, passo a passo, exigindo humildade para aceitar a guia divina e coragem para seguir por caminhos que, muitas vezes, não são os mais fáceis ou os mais óbvios. A fonte inesgotável de amor e orientação é o próprio coração de Jesus, que arde de compaixão pela humanidade e que incessantemente chama a todos para junto de si. Nele, a alma encontra repouso, o espírito encontra força e a vida encontra seu propósito mais elevado. Desistir, então, torna-se uma opção inviável, pois a promessa de companhia e de guia divino é a certeza que preenche todo o vazio e afasta toda escuridão, capacitando o ser a avançar com uma fé inabalável em direção à plenitude que só pode ser encontrada em Deus. A mensagem de Eu Sou o Caminho, segue-me a um bálsamo para as almas exauridas, mas também um firme convite à ação. Não é uma passividade resignada diante das intempéries, mas uma ativa e consciente entrega à vontade divina. A fé, que se redesenha como alicerce, não é uma crença cega, mas uma adesão profunda e racional a uma verdade revelada que transcende a lógica meramente humana. É uma confiança que se exercita na persistência, na esperança contra toda esperança, na capacidade de discernir o amor de Deus mesmo nas provas mais severas. A resiliência, assim, não é uma virtude autônoma, mas um dom da graça, a força que Deus infunde para que o espírito humano possa suportar e superar o que por si só seria insuportável. Essa redescoberta e transformação implicam uma mudança fundamental na forma de abordar as adversidades. As decepções e os contratempos não são mais percebidos como punições ou como evidências de desamparo divino, mas como oportunidades pedagógicas, momentos em que a alma é convidada a se purificar, a se fortalecer e a se aproximar ainda mais de Deus. É na fornalha da provação que o ouro da fé se torna mais puro. A visão de dificuldades como etapas essenciais de um percurso guiado liberta o coração do desespero e da revolta. Ela permite que a pessoa compreenda que o plano divino, embora por vezes misterioso e insondável, é sempre de amor e de salvação. As curvas acentuadas, os vales escuros e os picos íngremes do caminho não são sinais de um destino cruel, mas elementos de uma jornada que visa aperfeiçoar o ser e levá-lo à plenitude de sua vocação. O renovado olhar para a espiritualidade, então, não é apenas um retorno a antigas práticas religiosas, mas uma imersão profunda na vida sacramental e na oração. Os sacramentos se tornam fontes de graça real e eficaz, canais pelos quais a força divina flui para sustentar a alma. A Eucaristia, em particular, como o próprio Cristo presente, oferece o alimento espiritual que nutre e fortalece o caminhante, dando-lhe a energia necessária para prosseguir. A oração, por sua vez, deixa de ser uma mera recitação de fórmulas e se transforma em um diálogo íntimo e constante com Deus, um ato de entrega e de escuta, onde a voz interior da graça se faz mais audível e a direção divina se torna mais clara. A coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo externo parece conspirar, não é uma bravura humana, mas uma virtude infundida, uma confiança que se apoia na promessa de que Deus nunca abandona seus filhos. Essa coragem se manifesta na perseverança, na paciência e na capacidade de amar e perdoar, mesmo diante da injustiça e da ingratidão. Ela permite que o espírito se mantenha firme em seus propósitos mais elevados, mesmo quando a tentação de se conformar aos padrões mundanos é avassaladora. A fé se torna, assim, a bússola que orienta, a luz que ilumina e a força que impulsiona. A compreensão de que a verdadeira direção emerge de uma fonte inesgotável de amor e orientação é a pedra angular dessa transformação. O amor de Deus, manifestado plenamente em Jesus Cristo, é o motor de toda a existência, o propósito último de todo o caminho. É um amor que não se esgota, que não falha,
que está sempre pronto a acolher, a perdoar e a guiar. Essa fonte inesgotável de amor é a garantia de que, não importa quão árdua seja a jornada, a companhia divina é constante e a meta final é a união plena com o Criador. Desistir, sob essa luz, é rejeitar o amor que se oferece, a graça que se derrama e a vida que se promete. É optar pela escuridão quando a luz está disponível, pela solidão quando a companhia divina é uma realidade, e pela desesperança quando a esperança é uma certeza. Portanto, a escolha de seguir o caminho é uma reafirmação da vida em sua plenitude, uma adesão à verdade que liberta e ao amor que salva. Não é uma solução mágica, mas uma jornada de fé, resiliência e constante transformação, onde cada passo, por mais difícil que seja, é um avanço em direção ao propósito eterno. A voz de Jesus, "Eu sou o caminho, segue-me", permanece um convite eterno, um farol de esperança em meio às tempestades da vida, assegurando que, da presença divina, a desistência nunca é a palavra final, mas o início de uma nova e gloriosa caminhada. A tentação de ceder ao desânimo, um convite sussurrante à capitulação, não é uma peculiaridade da fragilidade humana, mas uma manifestação profunda da batalha espiritual que permeia a existência. Ela se insinua nas fissuras da alma, onde a autonomia da razão, por si só, se curva sob o peso da desilusão acumulada. Não é meramente um cansaço psicológico, mas um assédio espiritual que visa desviar o homem de seu propósito mais elevado, questionando a própria bondade da providência divina. Em momentos de extrema desorientação, quando o firmamento parece desabar e o horizonte se torna um emaranhado de sombras, a mente humana, por sua própria força, pode se sentir impotente para vislumbrar uma saída. A percepção da finitude das próprias capacidades se agrava, revelando uma solidão abissal que precede a queda em um estado de quase desesperança. É neste precipício que se encontra a voz traiçoeira da desistência, promessa ilusória de um fim para a dor, uma falsa libertação do fardo da frustração e da sensação de fracasso que corrói a identidade. Contudo, é precisamente no ponto de inflexão mais crítico, onde a alma se encontra desarmada e vulnerável, que a promessa de Jesus ecoa com uma potência redentora incomparável: "Eu sou o caminho, segue-me". Esta não é uma mera diretriz moral, nem uma opção entre muitas filosofias de vida. É uma declaração ontológica, a afirmação de que em Cristo se encontra a própria realidade do sentido, da direção e da verdade. Ao se apresentar como o caminho, Jesus não aponta para uma estrada, mas se oferece como a própria estrada. Ele é a via única e exclusiva pela qual o homem pode reencontrar sua essência, sua filiação divina e seu destino eterno. Esta verdade central da fé católica ressoa com a certeza de que fora dele, o percurso humano é intrinsecamente incompleto, carente da luz e da força que só podem advir de uma fonte divina. A exclusividade de Cristo, longe de ser uma limitação, é a garantia da autenticidade e da infalibilidade da senda proposta, uma resposta definitiva à dispersão e à confusão que frequentemente assolam o coração humano. A profundidade teológica de "Eu sou o caminho" revela-se na Trindade Santa. Cristo, o Verbo encarnado, é o caminho porque é a perfeita revelação do Pai. É nele que vemos a face de Deus, que compreendemos seu amor e sua vontade salvífica. O Espírito Santo, por sua vez, é o guia interno que nos capacita a seguir este caminho, inspirando, iluminando e fortalecendo a alma. A encarnação de Cristo é, portanto, o ato supremo pelo qual Deus se fez acessível, tangível, para nos mostrar o itinerário de volta para Ele. Sua vida terrena, seu nascimento humilde, sua pregação, seus milagres, sua paixão, morte e ressurreição, constitui o próprio mapa, o modelo perfeito de como viver em conformidade com a vontade divina. Cada passo de Jesus na Galileia, em Jerusalém, cada palavra proferida, cada gesto de amor e compaixão, desenha o trajeto que somos chamados a percorrer. Não se trata de uma doutrina abstrata, mas de uma vida concretamente vivida, oferecida como paradigma para a humanidade. O imperativo "segue-me" é, então, um convite radical ao discipulado, um chamado a moldar a própria existência à imagem e semelhança do Mestre. Não se limita a uma aceitação intelectual de seus ensinamentos, mas exige uma adesão total da vontade e do coração. Seguir a Jesus implica uma renúncia a si mesmo, um abandono das seguranças mundanas e das ambições efêmeras que tantas vezes nos afastam do essencial. É o chamado à kenosis, ao esvaziamento de si mesmo para que Cristo possa preencher o vazio com sua graça e seu amor.
Este segmento não é um caminho fácil, pois ele mesmo advertiu sobre a porta estreita e o caminho apertado. Envolve o sacrifício, a crucificação do ego e a aceitação das cruzes que se apresentam na jornada. A vida cristã não promete a ausência de sofrimento, mas a presença de Cristo no sofrimento, transformando-o em meio de purificação e redenção. É um chamado a imitar sua humildade, sua obediência ao Pai, sua compaixão pelos marginalizados e seu amor incondicional, mesmo para com aqueles que o perseguem. A jornada do discipulado, pautada pelo seguimento de Cristo, é um processo de contínua transformação interior, classicamente descrita pela mística católica como as vias purgativa, iluminativa e unitiva. A via purgativa implica a purificação da alma de seus pecados e apegos desordenados, um despojamento que nos torna mais livres para amar a Deus. A via iluminativa é o tempo de aprofundamento na compreensão da vontade divina e da doutrina, onde a alma é inundada pela luz da graça e da sabedoria. A via unitiva é a união íntima e transformadora com Deus, onde a vontade humana se harmoniza plenamente com a vontade divina. Essas etapas não são lineares, mas se entrelaçam e se repetem, convidando a uma conversão diária. Para percorrer este caminho, a Igreja oferece um tesouro inestimável de recursos espirituais. Os sacramentos são os canais privilegiados da graça, os meios pelos quais a vida de Cristo é infundida na alma do fiel. A Eucaristia, fonte e cume da vida cristã, é o alimento essencial para o caminhante, o próprio corpo e sangue de Cristo que nos sustenta e fortalece. Nela, o encontro com o caminho torna-se físico e místico, uma antecipação do banquete eterno. O sacramento da penitência e reconciliação, por sua vez, é o bálsamo que cura as feridas do pecado e restaura a alma, reintegrando o pecador ao caminho e à comunidade eclesial. Em momentos de desespero e tentação de desistir, a confissão sacramental é um porto seguro, onde a misericórdia de Deus se derrama abundantemente, oferecendo a graça necessária para se reerguer e continuar. A unção dos enfermos, embora muitas vezes associada à proximidade da morte, é também um sacramento de força e cura espiritual para aqueles que enfrentam doenças graves ou profundas provações, oferecendo um novo vigor para suportar o sofrimento e, se for da vontade divina, recuperar a saúde. Além dos sacramentos, as disciplinas espirituais se mostram como ferramentas indispensáveis para a alma que busca seguir o caminho. A oração, em suas diversas formas, vocal, mental, contemplativa, é o diálogo constante com Deus, a escuta atenta à sua voz interior que orienta e consola. A lectio divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras, permite que a palavra de Deus se torne vida em nós, iluminando os passos e discernindo a vontade divina em meio às incertezas da existência. O jejum e a esmola, práticas penitenciais e caritativas, desapegam o coração das coisas mundanas e o abrem para a verdadeira caridade, ensinando a solidariedade com os mais necessitados e a mortificação do ego. A busca por um diretor espiritual, um acompanhante experiente na fé, oferece uma guia prudente e discernidora, ajudando a interpretar os sinais divinos e a evitar os desvios no caminho. A teologia do sofrimento, na perspectiva católica, difere radicalmente de uma visão puramente secular. As adversidades não são vistas como meros infortúnios ou castigos divinos arbitrários, mas como oportunidades de crescimento, de purificação e de união mais íntima com Cristo crucificado. O mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, oferece a chave para compreender a dor humana. Assim como Cristo passou pela morte para alcançar a glória da ressurreição, o sofrimento, quando aceito e oferecido com fé, pode se tornar um caminho de purificação e de renovação espiritual. Não é o sofrimento em si que tem valor, mas o amor com que é suportado e a intenção de união com o sacrifício redentor de Cristo. A virtude teologal da esperança se ergue como um baluarte contra o desespero. Diferente do otimismo ingênuo, que se baseia em expectativas humanas, a esperança cristã é uma certeza sobrenatural, fundamentada na fidelidade de Deus em suas promessas de salvação e vida eterna. Ela capacita a alma a perseverar mesmo diante das trevas mais densas, confiando que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A divina providência, portanto, não é um conceito abstrato, mas a ação concreta e amorosa de Deus que governa o universo e guia cada vida. As portas que se fecham, os planos que se frustram, as esperanças que se desfazem, podem ser, na verdade,
instrumentos da providência para nos redirecionar, para nos ensinar a confiar mais plenamente em Deus e a descobrir caminhos que, por nossa própria sabedoria limitada, jamais teríamos imaginado. O conceito de Félix culpa, a culpa feliz que levou a uma redenção ainda maior, pode ser estendido metaforicamente às dificuldades da vida, as quedas e os erros, quando reconhecidos e entregues a Deus, podem se tornar ocasiões para uma graça mais abundante, um aprofundamento na humildade e uma dependência ainda maior da misericórdia divina. A orientação divina, nessa perspectiva, é contínua e multifacetada. O Espírito Santo age no interior do coração, sussurrando inspirações, iluminando a consciência e concedendo os dons necessários para discernir e seguir a vontade de Deus. A Igreja, com seu magistério, sua tradição e seu corpo de ensinamentos, é a guardiã da verdade revelada e a guia segura no caminho. A sabedoria dos santos, homens e mulheres que viveram heroicamente o seguimento de Cristo, serve como inspiração e modelo. Maria Santíssima, a Mãe de Deus, é o exemplo perfeito de discípula, cuja obediência e fé inabalável a tornam uma intercessora poderosa e um modelo a ser imitado em todas as circunstâncias da vida. Seu faça-se em mim segundo a vossa palavra é o eco perfeito do segue-me de seu Filho, mostrando a atitude ideal de entrega à vontade divina. A fonte inesgotável de amor e orientação, em última análise, é o próprio coração de Jesus, que arde em amor pela humanidade. Este sagrado coração, transpassado na cruz, é o símbolo do amor divino que se oferece sem reservas, que perdoa sem limites e que incessantemente chama os seus filhos de volta para si. É nele que a alma encontra repouso, o espírito encontra força e a vida encontra seu propósito mais elevado. A devoção à Divina Misericórdia, revelada a Santa Faustina Kowalska, é uma expressão particular desse amor ilimitado, que convida a confiança plena na bondade de Deus, mesmo e especialmente nos momentos de maior fragilidade e pecado. Diante de um chamado tão grandioso, a opção pela desistência se revela não apenas como um ato de fraqueza, mas como a rejeição de um amor que se oferece, de uma graça que se derrama e de uma vida que se promete em plenitude. É escolher a escuridão quando a luz está disponível, a solidão quando a companhia divina é uma realidade e a desesperança quando a esperança é uma certeza infalível. A escolha de seguir o caminho, eu sou o caminho, segue-me, é, portanto, uma reafirmação da vida em sua dimensão mais profunda e transcendente. Não é a busca de soluções mágicas para os problemas do mundo, mas uma jornada de fé, resiliência e constante transformação, onde cada passo, por mais difícil que seja, é um avanço em direção ao propósito eterno para o qual fomos criados. A voz de Jesus permanece um convite perene, um farol de esperança em meio às tempestades da vida, assegurando que, na presença divina, a desistência jamais será a palavra final, mas o prenúncio de uma nova e gloriosa caminhada em direção à união plena com o Autor da vida. A plenitude do ser encontra-se nesse caminho, não em um fim estático, mas na própria dinâmica de seguir, amparado por um amor que nunca falha e uma orientação que transcende toda a compreensão humana, conduzindo a alma ao seu verdadeiro lar, a casa do Pai. A experiência humana, quando confrontada com a demolição sistemática de anseios e a sequencialidade de obstáculos que se erguem como muralhas intransponíveis, frequentemente se vê mergulhada em um vácuo existencial. Não se trata apenas da frustração de um plano particular, mas de um abalo na própria estrutura do sentido, um desequilíbrio na percepção do futuro que, até então, parecia delineado por aspirações legítimas. A desistência, nesse cenário, apresenta-se como uma espécie de porto seguro ilusório, uma rendição que promete o alívio imediato da carga insuportável de tentar e falhar repetidamente. Ela seduz com a promessa de um fim para a dor da contínua batalha, um silêncio para a cacofonia interna das dúvidas e acusações. É o ponto onde a alma, exausta, questiona a própria bondade da realidade, a coerência do universo e, em última instância, a pertinência de sua própria existência. A luz interior que uma vez iluminava os passos vacila, as cores do mundo empalidecem, e o horizonte se fecha em um horizonte monocromático de desespero. É a voz traiçoeira da capitulação que, com sua lógica perversa, convence de que o menor dos males é parar, é não mais lutar contra um destino que se manifesta inexoravelmente adverso. Contudo, é precisamente neste precipício da alma, quando a visão se turva e a força parece esvaecer, que uma verdade singular se eleva, contrastando dramaticamente com a penumbra do desânimo. Eu sou o caminho, segue-me. Esta proclamação,
proferida por Jesus, não é um mero conselho moral ou uma entre muitas opções filosóficas para a vida. É um convite que emerge de uma autoridade intrínseca e inquestionável, uma declaração que reorienta toda a existência a partir de um princípio divino. O olhar de Jesus, que acompanha esta afirmação, não é um olhar de julgamento ou de censura, mas um olhar de profunda compaixão e reconhecimento da vulnerabilidade humana. É o olhar que penetra a superfície do sofrimento e do fracasso, discernindo a imagem e semelhança de Deus ainda que obscurecida pela dor. É um olhar que se estende para além do momento presente, alcançando o potencial de santidade e de realização plena que jaz adormecido na alma. Este olhar divino é a manifestação da kenosis amorosa, do esvaziamento de Deus que se faz próximo, que se identifica com a condição humana em sua fragilidade mais extrema. Ele não condena a tentação de desistir, mas a compreende em sua totalidade, oferecendo, não uma solução mágica, mas uma presença que sustenta um guia que jamais abandona. É um olhar que diz: eu te conheço, eu te amo, e eu tenho um plano para ti, mesmo que teus próprios planos tenham ruído. O significado de eu sou o caminho transcende a mera metáfora da estrada a ser percorrida, ela se estabelece como a própria resposta para a crise de identidade e propósito que o colapso dos sonhos engendra. Em um mundo onde a validade do indivíduo é frequentemente atrelada ao sucesso material, à realização profissional ou à aquisição de bens, a ruína desses pilares externos pode levar a uma profunda sensação de nulidade. Jesus, ao se apresentar como o caminho, oferece uma fonte de valor intrínseco que independe de qualquer performance ou conquista terrena. Ele propõe uma redefinição radical da identidade humana, que não se baseia no que o homem faz, mas no que ele é em sua essência mais profunda, Filho de Deus, criado para uma comunhão eterna. Seguir a Jesus, nesse sentido, não é apenas adotar um conjunto de preceitos, mas aderir a uma identidade, mergulhar na filiação divina que Ele mesmo nos revela e compartilha. O caminho é Ele próprio e nele se encontra a verdade sobre quem somos e para que fomos criados. É a promessa de que, mesmo quando todas as portas se fecham no plano horizontal da vida, uma porta vertical se abre em Cristo, levando a uma dimensão de existência onde o sentido é inesgotável e a esperança, invencível. O imperativo segue-me não é um convite passivo, ele demanda uma reorientação radical de prioridades e de uma completa reavaliação do self. Quando os projetos pessoais desmoronam, a tendência natural é buscar refúgio na autoproteção, no ressentimento ou na reconstrução apressada de novas fundações, muitas vezes ainda sobre bases frágeis e mundanas. O chamado de Cristo, entretanto, exige uma coragem diferente, a coragem de desapegar-se da própria vontade fragmentada e de abraçar uma vontade divina que, embora misteriosa, é perfeitamente amorosa e sábia. Este segmento implica uma disposição para o abandono total à providência, uma entrega confiante que permite a Deus reconstruir, não o que foi perdido, mas o que é verdadeiramente essencial para a alma. Significa desmantelar as seguranças ilusórias que o ego constrói e permitir que a graça divina preencha o vazio com um sentido que transcende as expectativas humanas. É uma jornada de despojamento interior, onde as ambições efêmeras e os ídolos do sucesso mundano são substituídos por uma sede de Deus e uma busca pela sua glória, mesmo em meio à simplicidade ou à obscuridade. Nesse processo, as aparentes falhas e frustrações se revelam, sob a luz da fé, como uma pedagogia divina, um meio pelo qual Deus molda a alma e a prepara para um propósito maior. As portas que se fecham não são atos de rejeição divina, mas oportunidades para discernir novos horizontes, para aprender a desconfiar da própria sabedoria limitada e a confiar mais plenamente na guia do Espírito Santo. A providência, nesse contexto, não é um mero conjunto de eventos fortuitos, mas a ação concreta e amorosa de Deus que tece cada fio da existência humana, mesmo aqueles que parecem enredados ou desfeitos. As dificuldades tornam-se laboratórios de virtudes, onde a paciência é forjada, a humildade é cultivada e a perseverança é testada. O sofrimento, quando unido ao sacrifício de Cristo na cruz, adquire um valor redentor, transformando-se de um peso insuportável em um meio de purificação e de união mais íntima com o crucificado. A dor não é eliminada, mas transfigurada em um caminho de santificação, onde a alma aprende a encontrar alegria não na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. A Igreja, como o corpo místico de Cristo, torna-se a encarnação visível desse caminho que Jesus é.
Ela não é apenas uma instituição, mas uma comunidade viva de irmãos e irmãs que, juntos, enfrentam os desafios da fé e as tentações da desistência. Em momentos de isolamento e desespero, a comunhão eclesial oferece um antídoto poderoso contra a solidão que acompanha a tentação de capitular. Os outros fiéis, com seus testemunhos de perseverança, suas orações e seu suporte fraternal, são instrumentos da graça divina que ajudam o indivíduo a se manter firme no caminho. A igreja é o espaço onde a palavra de Deus é proclamada e interpretada, onde a verdade é custodiada e onde a esperança é incessantemente renovada através dos ritos e da vida comunitária. Ela oferece um lar espiritual, um lugar de pertencimento e de nutrição para a alma cansada, lembrando que ninguém está sozinho em sua jornada. É no seio da igreja que o Segue-me de Jesus adquire uma dimensão coletiva, onde cada passo individual contribui para o avanço de todo o povo de Deus em direção à plenitude do reino. A comunhão dos santos, tantos que já partiram quantos que ainda peregrinam, é um sustentáculo invisível, mas real, que fortalece a alma em sua fragilidade. O seguir a Cristo revela um propósito que transcende as metas e conquistas pessoais, mesmo as mais nobres. Quando os sonhos terrenos desmoronam, a tendência é uma profunda desilusão com a própria capacidade de dar sentido à vida. Jesus, ao contrário, oferece um propósito que não se baseia na efetividade ou no reconhecimento humano, mas na conformidade com a vontade divina e na contribuição para a edificação do reino de Deus. Este propósito é atemporal e inabalável, pois não depende das circunstâncias externas, mas da relação íntima com o Criador. É o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de ser um instrumento de sua misericórdia e de sua paz no mundo. Mesmo nos menores e mais insignificantes atos do dia a dia, quando realizados com amor e em união com Cristo, adquirem um valor eterno. A vida, nesse sentido, é ressignificada, não como uma busca por autorrealização isolada, mas como uma vocação para a santidade e para o serviço, onde cada provação se torna uma oportunidade para um amor mais puro e uma fé mais profunda. A descoberta desse propósito verdadeiro é a bússola que orienta a alma quando todas as outras direções parecem ter desaparecido. A transformação do coração é o fruto mais profundo do seguimento de Jesus. É um processo contínuo que vai além da mera mudança de comportamento, alcançando as motivações mais íntimas da alma. Um coração outrora impulsionado pela busca de sucesso, reconhecimento ou validação humana, aprende a se desapegar dessas amarras e a buscar a aprovação somente de Deus. Essa conversão interior é marcada pela progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo, sua humildade diante da grandeza do Pai, sua compaixão pelos sofredores, sua obediência incondicional e seu amor que se estende até os inimigos. O coração se torna mais livre, menos escravo das paixões e das expectativas do mundo, e mais aberto à ação do Espírito Santo. É uma experiência de purificação que desvela a verdadeira beleza da alma e a capacita para um amor autêntico e desinteressado. A cada passo no caminho, o coração é lapidado, as impurezas são removidas e a imagem de Cristo é progressivamente impressa em seu interior, transformando a pessoa em um reflexo mais fiel da divindade. A escolha de seguir o caminho é, em sua essência, um ato de liberdade soberana da vontade humana, que opta por transcender o desespero e abraçar a vida em sua plenitude divina. Diante da tentação de desistir, que se apresenta como um convite à inércia e à negação, a voz de Jesus ressoa como um chamado à ação, a uma renovada e corajosa adesão à existência. Não se trata de uma negação do sofrimento ou da dificuldade, mas de uma transfiguração de sua natureza e de seu propósito. O caminho não promete a ausência de cruzes, mas a certeza de que em cada cruz há a presença redentora de Cristo, transformando-o em um meio de graça e de crescimento espiritual. A verdadeira liberdade não reside em evitar a dor, mas em abraçá-la com fé e em uni-la ao sacrifício de Cristo, encontrando nela força para perseverar. A fé, nesse segmento, deixa de ser uma mera crença intelectual e se torna uma confiança viva, uma entrega total àquele que é a própria verdade. A esperança se eleva como uma certeza inabalável, não baseada em otimismos efêmeros ou em prognósticos humanos, mas na fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. E a caridade, por fim, emerge como a força motriz que impulsiona a cada passo, o amor a Deus e ao próximo que se torna a bússola infalível e a fonte inesgotável de energia para a jornada. O convite de Jesus, "Eu sou o caminho, segue-me", é,
portanto, a essência de uma promessa que se manifesta não na supressão das adversidades, mas na capacidade de atravessá-las com uma força que não é nossa, mas divina. É a garantia de que em cada tropeço, cada queda e cada momento de dúvida, há uma mão estendida para nos levantar e um olhar de amor que nos encoraja a continuar. É a certeza de que a vida, em sua dimensão mais profunda, não se esgota nas realizações terrenas ou na ausência de sofrimento, mas encontra seu verdadeiro sentido na união com o Autor da vida, cujo amor é o único caminho para a felicidade plena e eterna. O abandono dos próprios projetos, quando realizado por amor e em resposta ao chamado divino, não é uma derrota, mas uma vitória que abre as portas para uma realização infinitamente maior, para um propósito que transcende o tempo e se estende à eternidade, na casa do Pai, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem desespero, mas a plenitude da alegria em sua presença. A desistência, que uma vez pareceu um refúgio, é desmascarada como uma ilusão, e o seguimento de Cristo se revela como a única porta verdadeira para a vida que vale a pena ser vivida em sua totalidade. Um like seu ilumina o canal, e sua inscrição acende o próximo vídeo.